Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde, qualidade de vida e projetos ligados à saúde que foram aprovados na Câmara Municipal de Aracaju. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição vamos bater um papo com a dentista, a doutora Ilana Andrade, que vai falar sobre saúde bucal e autoestima. Também conversaremos com o psiquiatra, Dr. Alexandre Agassi, que vai falar sobre depressão. Não saia daí! Foi aprovado o projeto de lei 156 de 2021 da vereadora Emília Corrêa. O PL institui o dia 6 de dezembro, Dia Municipal de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres no município de Aracaju. Diversas ações serão desenvolvidas em Aracaju durante todo o mês de dezembro pela Secretaria Municipal da Saúde para lembrar que o período é dedicado à luta contra a AIDS. Durante o Dezembro Vermelho, serão intensificadas a realização de testes para tratamento precoce, bem como a prevenção combinada de diversas formas, entre elas o uso da camisinha. Estão previstas testagens, palestras e blitz educativas em diversos locais da cidade. No dia a dia, a pessoa com suspeita de infecção pode realizar um teste para a detecção do HIV em qualquer unidade de saúde ou no serviço de atenção especializada, que fica no Semar Siqueira Campos. Também é no SAI que os pacientes com infecção confirmada recebem o tratamento especializado. O serviço é porta aberta e dispensa todos os medicamentos antirretrovirais para garantir o tratamento completo dos pacientes por tempo indeterminado. Você sabia que muitos esgotos desaguam em rios e ficam cheios de bactérias? Confira um pouco mais no 7º episódio do Confissões de uma Bactéria, um vídeo produzido pelo Ministério da Saúde. Oiê, é a Tere! Lembram que eu virei bactéria multiresistente depois de ir parar no hospital? E é assim mesmo! Deu bobeira? A gente toma conta! Mas a equipe do hospital arrumou um contra-ataque com os antibióticos hiper mega fortes e o ambiente ficou ruim pra gente. Aí, escapei pelo vaso sanitário, surfei pelo esgoto e caí aqui, neste rio. Tem muitos esgotos em tratamento que desaguam em rios, sabia? Todo dia chega bactéria nova aqui. O chato é que também chega resto de antibiótico. Aí já viu, né? Os antibióticos matam as bactérias que garantem o equilíbrio do ambiente do rio. Mas nós, as multiresistentes, compartilhamos com as mais novas os truques para elas ficarem mais poderosas nessas batalhas. Assim, nosso time só aumenta. E tô adorando a paisagem. O verde, o clima rural, a água do rio que mata a sede de um monte de gente e de bicho também. Epa, lá vamos nós! Quer saber pra onde? Descubra no próximo episódio das nossas Confissões de uma Bactéria. O Saúde Ativa está com um dos entrevistados de hoje, o Dr. Alexandre Agassi, psiquiatra, que vai falar sobre depressão. Dr. Alexandre, seja muito bem-vindo ao programa Saúde Ativa. Obrigado pelo convite. Doutor, fala pra gente, como a pandemia afetou a saúde mental das pessoas? Infelizmente, a gente está indo para 2 anos de pandemia e afetou muito de várias maneiras, né? Pelo isolamento social, a maneira de trabalhar, muitas pessoas tiveram que trabalhar em home office, e também isso aumentou a ansiedade, a pressão pelo tempo, a disponibilidade de ficar o tempo todo online, então muitas pessoas sentiram uma piora na sua qualidade de vida. E falando de trabalho, muitas pessoas ficaram desempregadas. Então o desemprego, essa insegurança social trouxe sim, né? Tanto que a gente fala em relação à saúde mental, não sobre as ondas da Covid, a gente fala que a saúde mental vai ser sempre a 4ª onda da Covid, a última onda de adoecimento, porque mentalmente as pessoas começaram a adoecer na doença aguda da Covid e continuam doentes em relação à sua saúde mental no pós-Covid. Verdade, doutor. Inclusive o isolamento ele é fator determinante, está sendo, né? Porque muitas pessoas ainda continuam isoladas. Então eu acho que o isolamento ele também se tornou um fator muito
grande para essa questão da depressão e trouxe inúmeras consequências. Sim, porque a interação social ela é necessária para você regular os afetos. As crianças e os adolescentes ficaram sem ir para a escola, então ficaram sem interação social, sem aprendizado social. Os pais tiveram que dar conta de coisas que antes, né, tinha um suporte social maior. Então a gente tem vários fatores sim que aumentou. Os profissionais da área da saúde também ficaram sobrecarregados porque foram expostos inicialmente sem vacinação à Covid. Profissionais da área de transportes, de jornalismo tiveram que se expor. Então todo mundo tinha um medo muito real de morrer. Verdade, doutor. As pessoas já sofriam de ansiedade antes da pandemia. Pós-pandemia, este número aumentou e, inclusive, o que é que essas pessoas hoje que sofrem com ansiedade, elas podem fazer para amenizar esse problema? Então, lembrar que o Brasil é o país número 1 de ansiedade no mundo, ansiedade patológica, de sentir ansiedade como algo ruim, e é o 5º país do mundo em depressão. Então, nós temos sim que dar atenção à nossa saúde mental. E o que as pessoas podem fazer em relação a essa ansiedade? Elas têm que buscar mecanismos que reduzam essa ansiedade, porque nós já temos, dentro dos nossos traços culturais, dentro da nossa política pública, muitas pessoas ansiosas. E com a pandemia isso aumentou. Doutor, é uma pergunta que muitas pessoas fazem e a gente não consegue identificar. Mas quais seriam os sintomas de uma depressão? Então, a depressão, né, a gente tem alguns critérios, né? A pessoa pode não apresentar todos, mas os principais é aumento da ansiedade. Então a ansiedade pode ser um transtorno em si ou pode fazer parte da depressão. Isolamento social, então você veja, um dos componentes da pandemia é um dos componentes da depressão. Então isolamento social, falta de prazer nas coisas que a gente chama de anedonia. Então eu gostava muito de ir ao cinema. Agora, se me derem um convite para o cinema gratuito, eu não vejo graça. Então, começa a prestar atenção que você pode estar deprimido. Alteração de humor, tristeza, choro, irritabilidade, né? Então, pode ser, não precisa a pessoa estar chorando, ela pode estar irritada, fechada, isolada, alteração de comportamento. Tanto que em jovens ou idosos, você não vê às vezes chorando, mas o comportamento muda, né? Piora da saúde geral. E em casos mais graves, sintomas psicóticos, que é ouvir vozes, se sentir perseguido, e outros sintomas graves, como ideação suicida. Então, a gente tem a depressão muito associada ao suicídio. Esses sintomas, geralmente, eles são corriqueiros, são diários, há como ter essa avaliação para que as pessoas até observem, porque às vezes ela está passando por uma situação específica ali naquele momento. Vê alguns desses sintomas, mas depois passa. Isso quer dizer que ela está com depressão? Se for reativa a uma situação de vida, como um luto, alguém adoecido, e a pessoa, claro, ela vai reagir, vai ter sintomas desagradáveis, depressivos ou ansiosos, faz parte da vida. Mas se aquilo persistir por mais de 30 dias, ela tem que entender que ela não está conseguindo dar conta, que é o que a gente chama de resiliência. É o quanto eu consigo suportar a carga externa de problema que em algum momento vai aparecer, né? Então, se passar de 30 dias, a gente já começa a entender que é patológico. Entendi, doutor. E essa depressão, pela sua análise hoje, ela acomete mais os homens ou as mulheres? Historicamente e estatisticamente, infelizmente, as mulheres são mais acometidas por depressão. Claro que homens podem ter situações graves, homens cometem até mais suicídio, mas as mulheres no mundo todo são mais acometidas por depressão. Por quê? Por fatores sociais, que as mulheres têm uma pressão social de família, de filhos, e pela questão hormonal, porque isso interfere no humor da mulher. Então, essa questão de alteração de humor relacionado à menstruação, a ciclos menstruais, também altera o humor. Então, infelizmente, as mulheres têm realmente mais depressão do que os homens. São muitos fatores que influenciam, né? Muitas demandas. Sim, tanto que tem psiquiatras que trabalham junto com os ginecologistas em relação à saúde da mulher e trabalhando questão de ansiedade e depressão voltada para as mulheres. Para as mulheres. Doutor, fomos às ruas e a população também tem algumas dúvidas. Vamos ouvi-las. A depressão, ela pode ser tratada por um psicólogo ou por um psiquiatra, doutor? Então, Emily, os dois profissionais são qualificados, né, porque são profissionais com tratamento, né,
para a saúde mental. Qual é a grande diferença? O psicólogo ele vai trabalhar com a terapia, né, com formas de terapia corporal, com fala, psicodrama, existem várias formas de terapia. O psiquiatra pode também trabalhar com a terapia, mas o psiquiatra é um médico, né, com especialização na psiquiatria. Então, se precisar da questão medicamentosa, só o médico vai poder medicar o paciente. O ideal é que o paciente possa, no mesmo profissional, ou associar o psiquiatra para ver a questão da medicação, do diagnóstico, e o psicólogo para fazer a terapia. Mas ele pode ser atendido por um ou por outro. Mas quando o profissional está bem qualificado, ele mesmo vai falar para o seu paciente que você precisa associar a terapia, ou o psicólogo vai falar. Além da terapia, você vai precisar de uma avaliação de um colega psiquiatra. Por isso que a gente trabalha muito em parceria. Temos mais uma pergunta, doutor. Vamos ouvi-la. Doutor, a depressão é hereditária? Então, Larissa, ótima pergunta, né? A medicina tem realmente se debatido em relação a isso. Mas sim, uma parte da depressão ela tem um caráter hereditário. Todos os transtornos mentais a gente percebe, né, pela estatística que em algumas famílias tem uma incidência maior, tanto de alcoolismo, de esquizofrenia, transtorno bipolar e de depressão. Mas não significa que você tem alguém na sua família com depressão, obrigatoriamente você vai ter. Porque além da questão genética, precisa ter um fator estressor, que é o que nós mais temos hoje. Então, por isso nós temos muitas pessoas que não têm histórico na família de transtorno mental e estão iniciando com quadro de depressão. Porque tem estressores. Quais são? Separação, desemprego, estresse psicossocial. Então, as duas coisas sim colaboram, tanto a genética quanto os estressores ou os gatilhos. Doutor, atualmente o que é que nós temos, né, em relação a tratamento para este problema que é a depressão? Então, nós temos muitas coisas, né, que tem se falado, né, a gente falou da pandemia, tem se buscado mais você fortalecer a sua saúde mental, né, a sua resiliência, através de atividade física, atividades prazerosas, pode ser mexer numa horta, fazer uma corrida, ter um hobby, isso favorece a sua saúde mental. Mas quando a pessoa passa a ter um transtorno e ela precisa do tratamento, basicamente, né, o que a gente tem comprovado de eficácia é a psicoterapia e a medicação, tendo um bom diagnóstico e um bom profissional que possa estar conduzindo isso. Porque nós temos no mundo todo, mas no Brasil, nós temos uma carência, uma falta de psiquiatras. Então, tem muitos profissionais médicos que estão se especializando na área da saúde mental, mas a gente tem uma carência, uma falta de psiquiatras mesmo. Tem uma novidade no mercado, né, doutor? Que é um spray nasal. Fala pra gente sobre ele. Então, esse spray é um medicamento, né, do laboratório da Janssen, que é o Spravato, né? Ele já existe nos Estados Unidos desde o ano passado e agora, esse ano, ele foi autorizado pela Anvisa. Então, é um medicamento derivado de um anestésico, derivado da ketamina. Então, esse medicamento é esketamina. E o que ele tem de novo? Ele só pode ser usado em ambiente hospitalar, então o paciente, o mesmo médico prescrevendo numa farmácia não pode comprar, porque essa medicação anestésica pode ser uma droga de abuso para algumas pessoas. Então, por segurança, esse medicamento, ele é uma dose menor e ele, por segurança, não é endovenoso, como é usado na anestesia. Ele é usado em dose nasal, porque a absorção nasal vai rápido para o cérebro. Então ele é inovador porque a forma de aplicação é nasal, só pode ser aplicado em ambiente hospitalar, então é um paciente já mais grave. E ele tem um mecanismo de ação novo. Os antidepressivos, eles mexem no neurotransmissor, serotonina ou noradrenalina. Esse medicamento mexe em outro neurotransmissor, que é o glutamato. Então é uma novidade na ciência, na parte de neurociência, que está tentando se descobrir novos medicamentos para funcionar contra a depressão. E daí, não sei se você perguntou ou vai me perguntar, para quem é indicado esse medicamento, né? Porque já todo mundo pode pensar, então eu vou utilizar. Esse medicamento ele só é utilizado em conjunto com os antidepressivos, então não é usado inicialmente.
e ele é utilizado para depressão resistente, para quem já tentou 2 medicamentos diferentes, ou além da depressão resistente, tem ideação suicida. Então é para paciente mais grave. No caso aqui a gente tem, né, atendendo paciente em uma clínica, por exemplo, é um paciente que vai estar internado, ou vai estar em clinicadia, ou já vai estar em acompanhamento ambulatorial, e o médico já tentou outras medicações, e é um paciente, daí sim, candidato a essa medicação. Porque além da questão, né, tem a questão do custo, né, porque é um medicamento novo, ainda não é disponível pelo SUS, a gente está iniciando para solicitar para os convênios, então vai ter toda essa questão ainda de... E o medicamento novo, ele fica no mercado se o médico e o paciente vê o resultado. Então daqui a um ano você pode me perguntar de novo, o medicamento é tudo isso que a gente está pensando? Eu espero que seja, porque é uma revolução. Nos últimos 30 anos nunca teve um medicamento que não fosse comprimido e com um mecanismo de ação novo. Então a gente está, como profissional, muito esperançoso em relação a isso, para o benefício do paciente. Então o uso dele depende mesmo de uma série de avaliações do médico, né? É uma medicação de indicação para o especialista, não é uma medicação que o tratamento vai ser inicial, não. Doutor, a pandemia, ela também trouxe uma série de mudanças, né, para a vida de todos nós, inclusive uma delas é a questão da terapia online. O que o senhor teria a falar sobre isso? Então, já existem alguns estudos sobre a terapia online. Primeiro que ela funciona, né, porque foram feitos, inclusive, selecionado pessoas que estavam com um risco maior, com burnout no trabalho, pessoas que precisavam de acompanhamento, foi feito isso. Mas existem algumas limitações. Muitas pessoas precisam primeiro fazer um contato físico, presencial com o profissional para ter segurança e se sentir à vontade. E tem outra limitação que é, no caso de gravidade, você tem que lembrar que você está à distância. Já pensou você atendendo um paciente em outro país e ele fala para você que está com ideação suicida? O que você vai fazer? Então você tem que ter alguns mecanismos de ter um telefone de contato de outra pessoa, de ter o acesso caso essa pessoa necessite. E a terapia online, o atendimento online que foi permitido, já era pelo Conselho de Psicologia e o Conselho de Medicina autorizou. Ele é muito cansativo para o profissional também, porque a gente fica muito nessa questão visual. A gente deixa de ter o exame físico, outros dados que o próprio corpo traz. Então, assim, a terapia online, ela tem os seus limites. E no momento eu falo para os pacientes, está conseguindo sair de casa, está vacinado? Estou. Então venha para o consultório que eu quero te ver pessoalmente. Isso mesmo, doutor. Doutor, o senhor falou antes, numa das primeiras perguntas, sobre a questão da atividade física. Então a gente pode considerar que a atividade física ela se torna um excelente medicamento, inclusive para o bem-estar e para o tratamento do problema, né, da depressão. Sim, a atividade física, né, dentro da medicina e dentro da saúde mental, ela é um dos pilares, né? Entrou muito forte a atividade física, muito forte a questão de yoga, meditação para melhorar a concentração, né, o aqui e o agora. Então é uma atividade, né, a gente estava falando, né, como um medicamento, mas é uma atividade extremamente terapêutica. E se for associada a uma terapia ou a um medicamento, a melhora do paciente vai ser muito mais rápida. Doutor, vamos agora para um breve intervalo e já já voltamos com mais um bate-papo sobre depressão. Fiquem aí, eu volto já. Estamos de volta com o Saúde Ativa e um dos nossos entrevistados hoje é o psiquiatra, o médico Dr. Alexandre Agassir, que está falando sobre depressão. Dr. Alexandre, retomando aqui o nosso bate-papo, vamos agora falar sobre as crianças também. Como é que a gente pode identificar que uma criança ela pode estar com depressão? No caso das crianças é mais difícil, né? Até porque a gente fala de profissionais, nós somos treinados muito para fazer esse diagnóstico no adulto e a criança ela tem nuances diferentes. Por exemplo, uma colega ontem estava me perguntando, eu tenho uma criança que eu acompanho que ela tem transtorno opositivo desafiador, é aquela criança que briga com todo mundo, que enfrenta o professor, mas ela está com ideação suicida, está pensando em suicídio. Eu falei, então alguma coisa
está faltando nessa história. Provavelmente essa criança está deprimida. Mas, de novo, como você me perguntou, a criança pode ter sintomas diferentes? Pode. Ela pode ser uma criança que ela não sabe chorar, nem se expressar e nem falar exatamente que ela quer morrer. Ela pode ser uma criança que começa a discutir com as outras crianças, a brigar, a ficar uma criança que faz muito confronto e, na verdade, ela está deprimida, mas ela não consegue expressar isso. Então, na criança e no idoso, a gente tem que estar muito atenta a mudanças de comportamento, mas a criança e o idoso, ele não consegue expressar tanto o humor, o afeto em palavras como o adulto a gente imagina que consiga. Então a gente tem que estar mais atento à criança. E aconteceu, né? Como na pandemia, as crianças estavam longe dos professores, que os professores são grandes guardiões da saúde mental, né? Eles que percebem, às vezes, antes dos pais, eles percebem mais isso. Então, a gente pensa muito na saúde das crianças dentro do ambiente escolar, né? Os pais e os professores percebendo isso. E essa lacuna, esse tempo todo de distanciamento de aulas online, isso não foi possível. Então, a gente está realmente já atendendo mais casos de crianças e adolescentes com ideação suicida e muito com automutilação, né? De se cortar, às vezes querendo morrer, se matar, mas às vezes para aliviar uma dor psíquica, um sofrimento mental. Que a gente estava comentando fora aqui, que muitos casos associados às redes sociais. Porque o adolescente, ele não vive a adolescência dele dentro da escola só, ele vive no mundo da internet. É globalizado, é online. Então, a adolescência hoje, ela é mais exigente na relação dele com o outro do que a minha adolescência ou a sua foi. E a gente aproveita, né, doutor, essa proposta da conversa para dizer para os pais ficarem mais atentos. As crianças passaram a ficar mais tempo em casa, as aulas até que já retomaram, mas as amizades online, as influências, às vezes, para esses jogos, né, que trazem uma série de danos. Então, às vezes, a criança pode ou não estar com início de depressão, mas sofre uma certa influência por conta dessas redes, desses jogos que tem automutilação e outras coisas mais que podem ser negativas, né? Sim, você sabe que até dentro do jornalismo, dentro da ética, para você não pode ficar anunciando sobre suicídio, sobre locais que acontecem isso. Então, filmes, séries, jogos que tratam desse assunto tem que ser tratado de uma maneira ética. E às vezes pode induzir sim o adolescente. E ele pode entrar num grupo, por exemplo, existem adolescentes que são anoréxicas, que não estão se alimentando, e elas entram num grupo de anoréxicas para falar sobre coisas para se manter anoréxica. Então não é um grupo de autoajuda, é um grupo que promove a doença. E os pais não têm o controle, porque o mundo do celular é um mundo à parte. É verdade. Não estou querendo ser trágico, mas eu posso olhar o que eu quiser no celular, pornografia, qualquer coisa que para um adolescente e uma criança seja extremamente inadequado. E realmente cabe aos pais definir se isso é adequado ou não. Doutor, temos mais uma pergunta da população, vamos ouvi-la. Doutor, só adulto tem depressão? Então, Eudes, infelizmente a resposta é não. Inclusive, nós temos como população de adolescentes e adultos jovens, mas entram os adultos, mas adolescentes principalmente, é a faixa de idade em que o suicídio mais aumentou no Brasil e no mundo, né? E no Brasil, principalmente, né, as meninas, os jovens negros, então nós temos muitas questões sociais de desemprego, de apoio, de falta de escola, de falta de oportunidade relacionado aos adolescentes. Então, hoje, se nós formos pensar numa necessidade de saúde pública, de investimento, eu acho que seria na saúde do adolescente. Eu ia perguntar exatamente isso ao senhor, se o número de suicídios eles aumentaram neste período, né, ou se ele só se tornou mais evidente. Então, eles aumentaram por conta da pandemia, isso já era esperado, porque toda a pandemia aumenta realmente as sequelas físicas e mentais, e aumentou também porque existe agora uma resolução do governo para que todos os casos de tentativa de suicídio sejam notificados. Então tem uma questão legal que se busca ter uma notificação mais correta em relação aos casos de suicídio. Mas mesmo assim, no mundo todo, a estatística imagina que para cada
caso que seja registrado de suicídio, existem muitos outros que não são relatados, ou que são subnotificados, não relatados, ou relatados através de outro evento de saúde. Por exemplo, a pessoa cometeu suicídio, mas ela bebeu e o suicídio aconteceu como um acidente de trânsito. Então, muitas mortes violentas no Brasil se acredita que são registradas como mortes violentas, mas na verdade é suicídio. É mesmo, doutor? Então tem esse atravessador. Como o Brasil é um país muito violento, muitas mortes no trânsito, isso ultrapassa a quantidade de suicídios. Tem países em que a violência é menor e o número de suicídios passa a ser maior. Mas nós temos essa briga ruim entre mortes externas por acidentes de trânsito e mortes violentas nos jovens e o suicídio. Então nós temos causas que podem ser realmente evitadas, que são as mortes violentas, os acidentes de trânsito e o suicídio. E esse aumento, ele está mais relacionado aos jovens, então? Essa questão até do trânsito, enfim, mas seria o público maior jovens? Jovens e adultos jovens são os que mais se envolvem com brigas, os que mais se envolvem com o uso de substâncias. É o grupo que tem um aumento no índice de suicídio e se envolvem mais em acidentes de trânsito. Então nós temos todos os motivos estatísticos para ter uma política pública voltada para os jovens, adultos jovens e adolescentes. Infelizmente os nossos governantes não estão dando muita importância para isso. Complicado. Doutor, pela sua avaliação como psiquiatra, o senhor acha que a saúde mental das crianças ela está sendo negligenciada? Porque talvez a palavra seja essa, porque como aumentou a demanda por consultas de saúde mental, de psicologia, de psiquiatria, existe uma pressão para atendimento psicológico e de psiquiatras. Daí nós voltamos. Se falta psiquiatra no Brasil, imagine você qual é a quantidade de psiquiatras infantis. É mínima. Aqui no estado a gente pode contar nos dedos. Então, o profissional que atende adulto, ele acaba tendo uma demanda para criança. Então, se um adolescente precisar internar, ele não tem um local específico para isso. Então, realmente existe uma pressão muito grande sobre a saúde mental dos adultos e fica negligenciado a questão do adolescente e a questão da dependência química também. Então, saúde mental é um tema realmente que a gente tem muito para conversar. Muito abrangente. Que inclusive é uma pergunta que eu acho que muitos fazem. Esse problema na saúde mental, talvez das crianças, os jovens adultos, eles são silenciosos ou acabam sendo muito explícitos, as pessoas conseguem perceber para poder ajudar, porque há pessoas que se recolhem, elas estão com problemas, cometem suicídios, às vezes os outros não percebem. E eu acho que as redes vêm muito disso, elas vendem uma imagem que está tudo bem, né? E na verdade por trás há uma dor, há um sofrimento, há um pensamento negativo. Então, na maioria das vezes, são silenciosos. Sim, são muito silenciosos, porque é raro você ver um profissional, um artista, uma pessoa pública que vá a público falar do seu problema de saúde mental. Não é uma comparação porque a dor não tem, você não pode quantificar. Mas se alguém, por exemplo, tem algum caso de câncer na família, uma criança com leucemia, a sociedade e a família conseguem falar isso abertamente. Se você tem um caso de suicídio na família, a tendência é que você não queira que ninguém saiba que na sua família teve um suicídio. Então, a saúde mental, a depressão, o suicídio é um tabu, não só no Brasil, no mundo todo. Por isso que ela é silenciada. E tocar nessa ferida não é tão simples assim, porque tem uma mudança de cultura. E isso é muito mais difícil. O fato de eu estar aqui desde o início da pandemia, me convidaram várias vezes para programas. Eu nunca, como psiquiatra, me vi tão exposto na mídia falando sobre saúde mental. Então já temos aí uma mudança de comportamento do tipo, precisamos falar sobre saúde mental. Verdade, doutor. Então a gente pode dizer até que uma relação familiar saudável, ela pode contribuir para que no futuro não ocorra um transtorno, um problema na saúde mental da criança, que depois vai se tornar um adulto. Então essa questão da relação familiar, ela também tem grande interferência em problemas futuros. Com certeza, porque a relação familiar saudável vai aumentar a saúde mental do adolescente, vai dar mais resiliência para que ele lide com problemas que ele pode ter depois. E lembrar
Depressão na infância, depressão na gestação, depressão na mãe, aumenta muito o risco dessa criança também ser uma criança ansiosa ou deprimida. Então não é só a questão genética, é a questão do ambiente familiar. Claro que nenhuma família quer ser desorganizada ou quer ter, né, um problema com álcool, alguma coisa assim. Mas nessas famílias que passam por esses problemas, a chance dessa criança ser um adulto com algum transtorno mental é realmente, estatisticamente, maior. Mas não tem uma receita mágica para que todo mundo... Tanto que você deve conhecer pessoas que têm trabalho, têm família e acontece algum evento que ela deprime. Isso aí pode acontecer com todo mundo. Mas ter uma família estável, ter uma infância feliz e uma adolescência também saudável é um passaporte para um período de adulto também mais saudável. Doutor, pandemia, tudo que está acontecendo no mundo, vem o medo, vem o estresse, né? O medo do que pode acontecer amanhã, o estresse dessa rotina que mudou. Como é que este medo e esse estresse eles atuam no nosso organismo? Então, você usou as duas palavras-chave. O medo é o que eu senti, você sentiu logo no início. A gente tinha que sair para trabalhar e a gente tinha o medo realmente de ficar doente e poder falecer de uma doença que você não tinha um tratamento. O medo é essa sensação de ameaça iminente que você tem, que todos nós sentimos. Eu também, como profissional, senti medo, né? Eu tenho que atender. E se eu ficar doente? Mas esse medo persistente, ele é o estresse de algo que você não sabe exatamente o que vai acontecer, mas você tem, é como se o cachorro corresse atrás de você, é o medo. Mas você fica andando achando que o cachorro pode aparecer, você fica com estresse. É um estresse contínuo. Aumenta a adrenalina, aumenta o cortisol, o teu organismo entra em estado de alerta, você pode ter crise de pânico ou entrar num quadro depressivo. Por isso que a pandemia é uma receita para tanto transtorno mental, porque o medo e o estresse agudo e crônico foram persistentes. Nós estamos 2 meses com estresse crônico. Então isso é uma receita para adoecimento. Doutor, para encerrar esse nosso bate-papo que foi fantástico, responde para a gente, a depressão tem cura? Tem tratamento. Cura é uma palavra muito cara na medicina e muito cara na psiquiatria. A gente não evita essa palavra porque parece que você tirou alguma coisa, fez uma cirurgia e nunca mais vai ter. Quando a gente trata um paciente, ele fica bem, volta ao seu funcionamento, a gente fala, você precisa manter alguma coisa que seja terapêutico para você, ou a terapia, ou a atividade física, tal. E se você sentir que alguma coisa está voltando, peça ajuda novamente, porque não existe uma garantia de que não você vai ficar doente de novo, mas se cuide porque a mente adoece e às vezes ela dá sinais que você consegue reconhecer pelo seu autoconhecimento. Eu acho que essa é a palavra, doutor, pedir ajuda, né? A gente tem que perceber que há essa necessidade de procurar um profissional, de contar para um amigo que também vai perceber que é algo estranho, vai dizer para esse amigo, olha, procura um profissional qualificado, que às vezes a gente está vendo que tem algo errado, o pensamento está diferente, né? Já não tem ânimo para fazer as coisas, vai passar, isso tende a aumentar, a cobrança da pessoa com ela mesma também tende a aumentar e pode causar sérios problemas futuros. Então, tá percebendo que tem algum desses sintomas que o doutor falou no início, que tem algo diferente acontecendo, procura um profissional qualificado. A mensagem é essa. Obrigado. Doutor, muito obrigada pela sua participação, tá? As portas sempre estarão abertas para o senhor retomar aqui para o Saúde Ativa. Obrigado. E vocês vão conferir no próximo bloco uma entrevista com a dentista, a doutora Ilana Andrade. Ela vai falar sobre autoestima e saúde bucal. Fiquem aí, eu volto já. Agora vamos conversar com a nossa entrevistada de hoje, a dentista, a doutora Ilana Andrade, e ela vai falar sobre autoestima e saúde bucal. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Eu que agradeço a oportunidade, Dayana. Muito prazer estar aqui. Hoje vamos falar sobre autoestima e saúde bucal. E para começar, doutora, fala pra gente. Há várias opções, né, de procedimentos estéticos para o corpo, para o cabelo, para a pele. A odontologia, ela também tem sido procurada para garantir a autoestima, principalmente das mulheres?
Com certeza, Daiane. Assim, acho que cada vez mais, né, com a virtualização das relações, né, muitas selfies, muito Instagram, muito Facebook, as pessoas têm buscado cada vez mais melhorar seus sorrisos, né? Até porque a oportunidade que elas têm de mostrar o sorriso é na câmera, por causa das máscaras, né? E a gente acaba buscando esse cuidado maior com o sorriso. E, inclusive, as pessoas mais sorridentes, elas também estão sempre relacionadas à questão da empatia, da felicidade. Então, isso quer dizer que o sorriso está bem associado à questão da autoestima? Completamente, né? Qualquer lugar que a gente for, a gente gosta de ser recebido com um sorriso e nem sempre as pessoas estão com o sorriso em dia, tão seguras com o seu sorriso para receberem, né? Então, eu acho assim muito importante, inclusive para criar uma empatia, né, com quem você está conversando e tudo mais. Problemas com autoestima, doutora, ela pode, de certa forma, assim, afetar também a vida profissional das pessoas? Muito. Porque, assim, além da estética, né, a saúde bucal tem a função. Então, uma vez que eu não estou me alimentando bem, uma vez que eu não estou conseguindo falar direito, eu não tenho liberdade para conversar próximo das pessoas, né, pela questão do mau hálito e outros problemas, eu acabo me retraindo, eu acabo não acreditando no meu potencial. Então, eu acredito que o sorriso é simplesmente influenciador de várias áreas da nossa vida, várias, não só a profissional, todas as áreas. A senhora até falou da questão do mau hálito. Quais são hoje os maiores problemas, inclusive bucais, que você visualiza, assim, que vai mais no seu consultório, doutora? Então, hoje em dia aparece muito perdas dentárias, né, cáries, né? E a busca pela estética mesmo, dentes amarelados, manchados, restaurações antigas, que acabam buscando essa questão da estética também, né? E periodontite, né, que são os problemas de gengiva, aqueles problemas que levam tanto ao mau hálito como à perda dentária, que ele vai ficando abolecido e acaba o paciente vindo a perder. Isso com certeza geram problemas recorrentes. Eu imagino que neste período da pandemia, talvez durante, até mesmo agora, houve uma redução, né, das pessoas na procura dos cuidados médicos com medo da Covid. Então, a senhora acha que as pessoas deixaram de buscar os médicos e agora estão buscando e os problemas se tornaram até mais graves do que na época que elas poderiam procurar? Com absoluta certeza. Não só porque inicialmente, né, quando começou a pandemia, a gente não ficou autorizado a abrir os consultórios por um período curto de tempo. As pessoas ficaram mais em casa, né, o que levaram elas a comerem mais guloseimas. Então, as pessoas começaram a negligenciar a higiene, porque não tem a hora, né, come agora, come daqui a pouco, e acaba não buscando. Outro grande problema que apareceu com a pandemia foi a questão do bruxismo, do apertamento dentário, né, que as pessoas passaram a quebrar mais suas próteses, suas restaurações, pelo estresse, né, a apreensão de todo o cenário que a gente viveu. Então, assim, a odontologia foi bem valorizada após pandemia pelas questões mesmo. Então, de certa forma, assim, a gente retomando a questão da autoestima, a saúde bucal ela é um fator determinante para trazer essa segurança maior, porque uma pessoa que ela não tem um dos dentes, que está cariado, ou até mesmo esteticamente falando, ela não gostando muito, isso interfere muito na rotina, na autoestima, na procura de um trabalho, né, doutora? Muito, muito mesmo. Inclusive, assim, pacientes que chegam na minha clínica que comentam que não sorriem só de um lado, já perguntaram se tinha algum problema de paralisia no rosto, porque ensinou, né, a mente ensina a sorrir segurando um lado. Então, assim, limita de toda forma, né? Você não fica totalmente à vontade para se relacionar e para se mostrar para o mundo. Então, um sorriso bonito, ele muda a vida de uma pessoa, não muda? Completamente. Eu tenho histórias lindas de pacientes minhas que me buscaram, né? E de todas as idades, porque hoje em dia a gente sabe que problemas bucais não são coisas só de pessoas jovens, né? Os idosos estão buscando também, né, os implantes dentários, né, resgatar a qualidade de vida. E eu tenho histórias lindas de pessoas que voltaram a comer o que não comiam antes, né, que voltaram a ter saúde intestinal e tudo. Assim, é uma transformação de vida mesmo. É porque os problemas bucais, inclusive os dentários, eles acabam também interferindo na rotina, no psicológico e até na questão emocional das pessoas, né? Muito, com certeza. Você ri menos, né? Você se olha no espelho, você já não quer mais se mostrar, você já não quer mais conversar, você não quer mais namorar, né? Tudo pela insegurança. Então, com certeza, limita mesmo.
Doutora, até para informar a população, né, as pessoas, muitas não têm acesso a essa questão do tratamento de qualidade, perdem os dentes, têm cáries. Existe alguma forma de as pessoas cuidarem dos dentes, fazer esse tratamento de forma mais acessível? Então, Dayana, a prevenção, né, ainda é o melhor caminho, é o caminho mais barato, financeiramente falando. Só que assim, hoje a gente tem muitas opções, né, de tratamentos, formas de pagamento. Eu acho que assim, o primeiro passo que se tem que dar quando você tem alguma questão bucal é buscar informação, né? Temos meios de comunicação aí que você tem acesso a clínicas com valores melhores, né? É priorizar. Às vezes a gente acha, não, cuidar dos dentes é caro, mas acaba indo numa academia, acaba indo no salão de beleza, botar unha postiça. Mas o sorriso, minha gente, é tudo de bom. Né? E eu acho que vale a pena buscar informação, prevenir, né? O básico, escovar os dentes, usar o fio dental. Isso já dá, né, uma nova cara para o nosso sorriso. E hoje em dia as coisas estão muito mais acessíveis, inclusive as informações. É verdade, para tudo é questão da prevenção, né? As pessoas às vezes já sentem aquela dorzinha, espera, não vai passar e tomar um analgésico, e aí a gente vem com os cuidados que não se devem, né, ficar se automedicando, vai no médico para verificar, mas às vezes é uma coisinha simples que elas se agravam porque não há busca do profissional capacitado, né, doutora? Exatamente. Há uma negligência aí, né, pela questão do deixar para depois. Só que dentro é um campo minado. É de repente você não está sentindo nada, no domingo, no sábado à noite, né? Aí vem e a dor de dente, para quem relata, é uma das piores dores que o ser humano pode sentir. Então, prevenção é tudo. Assim como se previne um infarto indo caminhar, indo para a academia, se alimentando bem, prevenir a perda dentária é super importante. Verdade. Doutora, não só as nossas perguntas, mas a população também tem algumas dúvidas em relação à questão da saúde bucal. Então vamos ouvi-las agora? Eu gostaria de saber uma dúvida, né? Porque muitas mulheres têm vergonha de sorrir por conta dos dentes. E quanto o uso do aparelho, a correção dentária, influencia na autoestima das pessoas? Então, Ive, o uso do aparelho, né, para muitas pessoas, inclusive, principalmente para as mulheres, deixa uma certa insegurança com o sorriso, né, aquele sorriso metálico. O que eu recomendo para as minhas pacientes, né, que me procuram é que elas tentem ter em mente que elas estão num processo de melhora do sorriso dela, né? Manter a higienização, fazer as periódicas visitas. Por quê? Porque quanto mais ela for assídua e disciplinada no tratamento, mais rápido ele termina. Então, o que é que acontece? São fases da vida da gente, né? São fases de melhora, a fase do casulo. Eu chamo muito a parte do aparelho a fase do casulo, para depois virar uma borboleta e poder sorrir, né? E nada impede que você sorria mesmo de aparelho, contanto que você esteja com ele limpinho, em dia. É tudo uma questão de gosto. Doutora, eu tenho uma dúvida. Eu uso o aparelho e com qual frequência eu devo escovar os dentes, né, o aparelho, de acordo com a alimentação? A cada alimentação eu devo escovar os dentes, de que forma, com que frequência? Gostaria de saber. Então, Andréia, tanto com dentes naturais como com aparelho dentário na boca, a gente precisa sempre escová-los após as nossas refeições. Se você for aquela pessoa que belisca, que sempre está comendo alguma coisa, comendo um biscoito, tomando algum cafezinho, é bom que você leve na bolsa seu kitzinho, né, a pasta, a escova, o enxaguante, para poder você fazer essa higienização a cada refeição. Porque a gente nunca sabe que horário a gente vai ter para poder novamente higienizar, né? E o aparelho principalmente, né? Se você comer, fica aquele resto de alimento e tudo e não fica visualmente legal e pode prejudicar, inclusive, seu tratamento. Verdade. Doutora, as perdas dentárias, elas comprometem muito a estética, né? Uma pessoa sem dente, ela fica muito mais constrangida. Mas em relação à saúde, o que é que isso pode interferir se a pessoa não tem alguns dentes na boca? O que é que isso pode interferir na saúde dela? Nossa, Dayana, são tantos problemas que a ausência de apenas um dente pode trazer na vida de uma pessoa, tá? Um deles é a migração dos outros dentes. Eles podem mudar de lugar, ficarem mais abertos, ficarem mais para fora, né? Outra questão, você não vai conseguir mastigar como você mastigaria com todos os seus dentes na boca. Sua vida social vai ser prejudicada porque você vai ter dificuldade para conversar, né? Falar algumas palavras, algumas sílabas, a gente precisa dos dentes. Mastigação, que vai
ocasionar problemas digestivos, prisão de ventre, regurgitação, por falta de mastigação correta, né? Dentre vários outros, dores de cabeça, dores no pescoço, dores musculares, porque é um desequilíbrio na musculatura, tudo isso está interligado, então a gente não pode negligenciar um dente que seja, porque Deus é maravilhoso e perfeito, né? Ele jamais iria colocar 32 dentes na nossa boca para a gente não usar todos eles, entendeu? Entendi. Então a gente pode dizer hoje que a odontologia ela também está se transformando em uma área de resgate aí dessa autoestima, né? Muito, com certeza. Doutora, ainda é normal a gente encontrar nos dias de hoje pessoas com a tal da odontofobia, que não me escutem, mas eu sou uma delas. Então, Dayana, não se envergonhe, né? Você que está assistindo, pelo medo de dentistas, várias pessoas chegam na minha clínica e falam: ai, doutora, eu tô com vergonha, eu tô com medo. É mais comum do que você imagina, né? Porque a gente vem de uma cultura de família de doeu, tirou, né? Hoje a gente tem um tratamento muito mais conservador, anestésicos muito mais potentes, tratamentos muito mais agradáveis para o nosso psicológico, né? E não é à toa que eu fui buscar a parte da psicoterapia, né, que é a minha pós-graduação atual, que eu estou terminando, para poder fazer esse condicionamento do emocional do paciente, para a gente conversar antes. Por quê? Porque a boca é a entrada do nosso corpo, né? E a gente tem que ficar à vontade para cuidar do nosso sorriso. Então, quem está me assistindo que tem medo, busque profissionais mais humanizados, profissionais que te ouvem, né? Que usam anestésicos mais potentes. E tudo é uma questão de você... Eu acho que a odontologia você tem que encontrar o seu dentista, né? Você se apaixonar por ele e eu acho que o medo vai embora. Eu acho que isso está muito relacionado aos mitos, a questão do barulhinho, daquele motorzinho, então eles sempre falavam, ou a extração do dente, né? Que fala-se que antigamente a extração era uma coisa muito arcaica, as pessoas sentiam muita dor. Então é bom relembrar que tudo mudou, existem aparelhos... Creio, né, doutora, que já não fazem tanto barulho mais, a extração ela praticamente é indolor, você recebe a anestesia quando percebe o dente já foi extraído. Então é bom reforçar, inclusive para quem nos assiste, que as coisas melhoraram, então não precisa ter esse medo todo. Muito, muito, melhoraram muito, assim, tem motores muito mais silenciosos, a rotação muito mais lenta, não é aquela rotação que você sente até o cheiro do queimado do dente. Então assim, tudo melhorou, né? Assim como o mundo evoluiu, a odontologia está evoluindo continuamente. E assim, aqueles mitos, né, do dentista que a gente ouvia: ah, menina, não faça isso não, eu vou levar você no dentista. Como se fosse um castigo, né? Hoje não, a gente consegue trazer as crianças de uma forma mais leve, de ter orgulho de estar cuidando do seu sorriso, né? É tudo questão cultural que a gente vai mudando com o tempo. Verdade. Eu imagino que os alimentos também, eles contribuem aí para a saúde bucal, né, das pessoas. Agora, fala pra gente, doutora, quais são os alimentos que eles devem ser evitados e porque podem ocasionar algum dano logo em seguida ou futuro, enfim. Então, tudo que é artificial, né, prejudica toda a nossa saúde como um todo, né? Então, o que é que eu posso citar aqui? Alimentos pegajosos, esses biscoitos recheados que você come e fica lá, né? O resto fazendo festa para as bactérias, refrigerantes, porque eles são ácidos, deixam os dentes mais porosos, mais desgastáveis, né? Eles ficam mais frágeis. Que mais? Doces, não que você vai ficar sem poder comer um docinho, mas assim, comer o docinho, escova, né? Alimentos muito duros que eu vejo pessoas quebrando, né? O osso da galinha, o caranguejo, que aqui é muito difundido aqui na nossa região. É ter o cuidado de você se alimentar, lembrando que ali é um órgão também, né? Seu dente é um órgão, ele tem coração, ele pulsa, coração entre aspas, e a gente tem que cuidar como um todo, o organismo inteiro, entendeu? Doutora, a questão da autoestima, ela está bem relacionada ao bem-estar com a gente mesmo, né? E aí a gente pode falar que esses cuidados, né, com os dentes, com a nossa estética de uma certa forma também, elas podem ajudar a evitar futuramente uma depressão, uma crise de ansiedade, um estresse, que na verdade são coisas hoje que infelizmente já fazem parte da rotina diária das pessoas, né? Com tudo isso que a gente está vivendo, inclusive. Mas será que esse cuidado, ele pode interferir e evitar, em alguns casos, essas doenças? Com certeza, né? O belo, por si só, ele é terapêutico. Você parar na frente de uma orla, olhar o mar, você olhar um jardim, você
o belo é terapêutico. Então, se você se olha no espelho pela manhã, não se vê bem, você não tem ânimo para se arrumar, né? Então já é um quê de depressão, é um quê de tristeza, é um quê de desmotivação. Quando você consegue resgatar ao menos esse sorriso, que pode às vezes ser até raro pela questão da depressão, né, da ansiedade, você pode aos poucos fazer esse paciente voltar a se relacionar, né, socialmente, até em casa mesmo, porque até às vezes em casa a gente fica constrangido com os comentários e tudo, a gente não está livre de receber o tal do bullying em casa, né? Então eu acredito que a depressão pode sim ser amenizada com o tratamento da saúde bucal, por todas as outras questões que eu falei anteriormente, né, da mastigação, de você comer melhor, tudo está interligado, Daiane, não tem como. Doutora, vamos dar uma pequena pausa agora, vamos para o intervalo e logo em seguida, assim que a gente retornar, também vamos ouvir mais algumas dúvidas da população, tá? Fiquem aí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Saúde Ativa e hoje a nossa entrevistada é a dentista, a doutora Ilana Andrade. A gente está falando sobre saúde bucal e também autoestima. Doutora, estamos de volta aqui com o nosso bate-papo e a gente vai retomar ouvindo mais perguntas da população. Vamos lá? Doutora, qual a frequência mínima para uma higienização completa, evitando assim o tártaro e outros problemas bucais? Então, Nailton, existe sim para pessoas mais ocupadas, né, que têm um dia a dia bem corrido, não conseguem ficar toda hora escovando os dentes quando comem. Os principais horários para você fazer a higienização completa, né, seria antes de dormir e após acordar, quando você acorda de manhã, né, que tem um maior acúmulo de restos de... não é nem alimentos, a boca fica mais seca, né, inclusive fica um cheiro menos agradável. Então, os dois momentos principais para você fazer essa higienização são à noite e pela manhã. Não que isso não seja necessário que se faça no restante do dia, mas as principais, principalmente à noite, porque sua boca vai diminuir a hidratação, sua boca vai ficar mais seca e menos saliva, o dente fica mais exposto à cárie. Há muito tempo eu extraí os dentes aqui da boca e agora eu sinto minha boca murchar um pouco. Qual é a solução que devo proceder? Então, Adilson, a perda dentária, ela leva a uma consequência a essa que você falou. Por quê? Quando a gente não tem o dente naquela região, o osso começa a diminuir de tamanho, que a gente chama de atrofia. E ao mesmo tempo, com essa atrofia, a musculatura também da face, ela vai ficando sem movimento, sem atividade. Como um outro músculo qualquer, que se você ficar sem utilizar, você vai perder o tônus, né? Perder o volume. E qual é a saída para isso? É a reposição desses dentes, tá? Ou com uma prótese, ou com implante dentário, que é o que a gente tem mais trabalhado hoje, é a reposição com implantes dentários para dentes perdidos, seja ele a quantidade que for. Doutora, agora a gente vai para um grande vilão da saúde, o cigarro. Ele já ocasiona uma série de problemas, né? A gente vê pessoas com problemas no pulmão, mas eu sei que também o cigarro ele é um grande vilão para os dentes, para a saúde bucal. Fala pra gente quais são as consequências de uma pessoa que fuma. Daiana, tem várias consequências, né? Mas eu vou me ater à boca em si, né? A primeira delas é a estética. A pessoa que faz uso do tabagismo, tem o tabagismo, ela tem os dentes mais amarelados, a nicotina ela acaba manchando os dentes, então a estética já fica prejudicada, né? Outra questão é a perda óssea como um todo, porque o osso que recobre o dente, ele precisa de oxigenação. E o tabagista, né, a pessoa que fuma, ele acaba diminuindo a oxigenação dessa gengiva. E o que é que acontece? Esse osso vai diminuindo, que a gente chama de vai diminuindo de tamanho, vai se reabsorvendo e o dente vai amolecendo. Muita gente que queixa, né, a piorreia, o tártaro, por quê? Porque esse dente vai perdendo suporte e acaba caindo. Outra questão também é o estresse, né? Quem usa o cigarro também tem esse fator estressante, então assim, é mais ácida, a boca fica mais num meio mais propício ao crescimento de bactérias, a cárie. O cigarro simplesmente é fora de moda, né? Já saiu, já não existe mais, não deveria nem existir. Então a gente está falando de saúde bucal, mas aí vai mais um conselho.
se puder, parem de fumar, né? Não vai trazer nenhum benefício para a vida de vocês. Mas a gente vai agora para algo que é rotineiro, a questão da escova de dente. Tem pessoas que acham que tem que ficar no lugar separado em casa, outros acham que tem que ficar com a capinha. Tem gente que utiliza a escova por um ano inteiro, outros acham que 15 dias são suficientes. Quais são esses cuidados que a gente deve ter com a escova, doutora? Quanto tempo a gente pode utilizar, descartar? Ela deve ficar num ambiente separado? Fala pra gente. Daiana, a escova é muito relativo, né? Quanto tempo tem que trocar, quanto tem que guardar. Mas o principal que a gente tem que ter em mente é que 3 meses são suficientes para que a gente tenha uma escova eficiente, tá? Existem pessoas que precisam fazer a troca antes. Por quê? Porque às vezes elas escovam com mais força, usam o aparelho e acaba danificando as cerdas. É uma questão de bom senso, quando você percebe que algo não está limpando, né? Dentes limpos, eles são mais lisos, né? Você pode muito bem fazer seu teste, escovar seu dente, passar a língua ao redor deles. Se eles estiverem com aspereza, eles não estão limpos ainda. Em relação a guardar, né? Se vende muito essas capinhas. Existe uma questão bem delicada em relação a elas, é guardar a escova molhada na capinha, porque ela vira um criatório de fungos e bactérias. Você está fazendo ali um castelo para que eles se reproduzam. Então, o ideal é que você guarde ela seca. Se possível, quando você terminar de escovar, você pode jogar um enxaguante bucal nela, né? Porque já vai dar uma melhorada, uma limpada maior. E enxugar essa escova, guardar num lugar seco e que esteja longe, para não ficar uma escova tocando na outra, né? Às vezes tem várias pessoas na mesma família e acabam uma escova tocando na outra, isso não é interessante. E você falou sobre a questão até do enxaguante bucal. Falando nele, é necessário, não é? Ele faz algum efeito de verdade? Qual a frequência, inclusive, que deve se usar diariamente? Alguma regra? Daiana, eu tenho muito cuidado em prescrever enxaguante bucal para os meus pacientes. Primeiro porque muitos eles alteram o paladar, né? Não deixa de ser mais uma substância química que a gente está colocando no nosso organismo. Varia, pessoas que precisam de uma higienização maior, que tem mais, a gente chama índice de cárie, tem mais facilidade de acumular tártaro. Então, o enxaguante bucal, ele dá um plus, né? Ele dá uma melhorada na sua higienização, mas eu não considero ele indispensável. Uma boa escovação, correta e frequente, eu acho que por si só, ela já tem um bom efeito na saúde da boca. E uma pergunta que eu tenho, e muitos também têm, essa boa escovação correta. Como é que devemos escovar os dentes de forma correta? As pessoas acham que é de cima para baixo, outro é de um lado para o outro. A forma correta, qual é, doutora? Veja, primeiramente, escovar na frente de um espelho. Tem pessoas que saem escovando os dentes e fazendo várias coisas ao mesmo tempo pela casa. A maioria da população. Na correria do dia a dia. Tem que ser um momento para que você pare perante o espelho, né? E veja se a escova está chegando no último dente. E às vezes a gente compra uma escova linda, maravilhosa, cara, e ela não chega no seu último dente, porque você tem uma boca menor, enfim. Então tudo isso é muito pessoal. Outra coisa importante é você escovar nesse sentido, girando todos os dentes, tá? Da gengiva para o dente, para não acumular tártaro nessa região, né, que a gente chama do colo do dente. E nunca escovar assim, nem assim. Por quê? Assim eu estou abrasionando meu esmalte e assim eu estou lesionando, eu estou machucando minha gengiva. A gengiva precisa de massagem, ela não precisa de atrito, tá? A gengiva ela precisa dessa massagem, por quê? Porque você vai tirar o alimento que vai ficar aqui próximo e ao mesmo tempo você vai estar ajudando a renovação das células da gengiva, tá? Importante, no finalzinho, dá aquela conferida, tá todo mundo lisinho, tá todo mundo, entendeu? É questão de se dedicar. Dedicação. Dedicação. E doutora, para encerrar, né? Fala pra gente hoje, inclusive devem existir vários métodos, vários tipos de trabalho, tratamentos para ajudar as pessoas que têm problemas dentários a essa questão da renovação da autoestima. Então fala para quem está nos assistindo, né? O que elas podem buscar hoje, o que há de novo nesse mercado, além de trabalhar os dentes, o psicológico das pessoas e o conselho que daria para quem nos assiste, está com essa autoestima baixa e a gente pode ajudar a resgatar. Hoje em dia, né, minha linha de trabalho, eu sou muito voltada para a questão humana da odontologia, né?
Muitos pacientes me procuram insatisfeitos com o sorriso e acabam, né, naquela conversa e outra, naquele bate-papo entre uma sessão e outra, abrindo questões pessoais, abrindo questões de autoestima baixa, né, inclusive relacionadas com as perdas dentárias. E eu procuro trabalhar esse lado do paciente, né, tratar o sorriso dele de forma global, de forma humanizada e principalmente não estar focando só em um procedimento. Às vezes as pessoas me procuram, não, eu quero fazer esse dente, não, esse dente lá atrás. E eu vejo que tem outras questões para resolverem, né? E a gente acaba criando esse laço, criando esse vínculo e fazendo um trabalho não só do sorriso que as pessoas vão ver, mas o sorriso que ele sente, né? Eu acho muito importante esse trabalho como profissional de saúde, a gente olhar o paciente como um todo. Doutora, suas informações foram muito esclarecedoras e eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Saúde Ativa. Imagina, eu que agradeço. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Até lá!